Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 21 de abril de 2021, quarta-feira, feriado de Tiradentes, uma homenagem a esse personagem histórico, onde relembram da Inconfidência Mineira. Eu sou Júlia Stanzioni, juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você a partir de agora. E o Jornal da Rede Alesp, como eu falei, chega com muita informação. A gente faz hoje um balanço do retorno das aulas presenciais. A gente fala também sobre a Lei 11.804 de 2008, que veio preencher uma lacuna legislativa, estabelecendo o direito de alimentos à mulher gestante, que são chamados alimentos gravídicos. Outro assunto importante que a gente aborda por aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos agora com a nossa primeira entrevista. A gente fala sobre o balanço do retorno das aulas presenciais. As escolas da rede estadual aqui de São Paulo retomaram na última quarta-feira, no dia 14, as atividades presenciais em sala de aula, de forma gradual e não obrigatória, depois do estado sair da fase emergencial e voltar a ser classificado na fase vermelha do Plano São Paulo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Haroldo Correia Rocha. Ele é secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia, secretário. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Júlia. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Como você já disse, na semana passada, depois da fase emergencial, as escolas estaduais, municipais e privadas da educação básica foram autorizadas a retomar as aulas presenciais, atendendo as crianças até o limite de 35% do número de alunos matriculados. Então, é uma notícia muito importante, que as crianças precisam da convivência na escola para ter um desenvolvimento pleno do ponto de vista não só cognitivo, ou seja, de aprender a língua portuguesa, a matemática, a ciência, mas também para desenvolver a sua capacidade de relacionamento, sua capacidade de gestão das suas emoções, e é isso que ela tem na convivência. Então, começamos, aí a rede estadual está toda funcionando nos 645 municípios, cada escola com um quantitativo de alunos reflete o desejo das famílias, porque nesta fase as famílias não são obrigadas a mandar as crianças para a escola. Aquela família que ainda está insegura quanto à pandemia, ela pode perfeitamente manter sua criança em casa, obviamente desde que ela disponibilize um smartphone, um tablet ou um computador para essa criança acompanhar as aulas através do nosso centro de mídias. Que está sendo assim, Júlia, tem crianças que vão estar nas escolas, tendo aula presencial, e tem crianças que vão estar em casa, tendo a aula remota, mas todas terão atividade, todas estão tendo, melhor dizendo, atividade de aprendizagem. A diferença é que a que está na escola, ela pode se relacionar presencialmente com seus professores, com todos que trabalham na escola, igualmente com seus colegas. Agora, secretário, uma questão, né, desse retorno. O senhor falou, né, a gente falou até agora na abertura dessa entrevista, justamente esse retorno, até o secretário Roscielli dizia que é importante que volte aqueles que não têm a possibilidade de ter o estudo remoto, aqueles que estão ainda, que têm essa possibilidade de estar em casa, continuar em casa. A gente sabe da importância também do convívio dessas crianças e adolescentes em sala de aula. Sobre essa questão, o que o senhor fala, então, para os pais que acompanham nesse momento a entrevista? Perfeito, Júlia. Nesta fase, como eu já falei, fase vermelha, né, as escolas estão autorizadas a funcionar
presencialmente, mas com restrições e com protocolo rígido, né? Porque o pai e uma mãe quer colocar sua criança em risco, muito menos a Secretaria de Educação, o governo do Estado de São Paulo. Então, as crianças podem estar presentes, mas seguindo rigorosamente o protocolo, máscara, higienização das mãos, distanciamento, e por isso esse limite de até 35%. Então, para todos que estão nos assistindo aí entenderem, digamos que a gente tenha uma turma que tem 30 alunos. Pela regra atual, só pode estar diariamente na escola 10 alunos, né? Não os 30. Por que isso é importante? Porque com 10 alunos, a gente consegue isolar carteiras e deixar os alunos distribuídos na sala com um mínimo de 1,5 m de distância um do outro. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, o outro ponto é que, sendo só 35%, a gente precisa, além de respeitar as famílias, né, poderem mandar para a escola aquelas famílias que já estão seguras, a gente tem que ter também algum critério de priorização. E a prioridade de atender essa fase são as crianças que mais necessitam, né? E aí cabe a pergunta: quais são as crianças que mais necessitam? Em primeiro lugar, né, a criança daquela família muito humilde que, que precisa muito do complemento da alimentação escolar, né? As escolas públicas no Brasil inteiro, aqui em São Paulo também, fornecem alimentação escolar. É uma alimentação de boa qualidade, balanceada. Então, esse é um complemento para a alimentação das crianças das famílias mais humildes, muito importante. Então, essa criança tem prioridade também aquela criança que tem um pai ou uma mãe, ou os dois, né, trabalhando em atividades essenciais, né? Aliás, educação básica em São Paulo foi o primeiro estado que declarou educação básica como atividade essencial, né? São as escolas que atendem desde o bebezinho de 6 meses até o jovem de 18 anos no ensino médio. Então, ensino fundamental, pré-escola, creche, isso é fundamental, é essencial. E sendo essencial, funciona. Sim. Mas nós temos que ter prioridade dentro da prioridade. Então, como eu dizia, além da educação ser essencial, também é essencial o hospital, a unidade de saúde, a equipe de vacinação, né, que está indo todo o estado vacinando, depois temos falado da vacinação, as pessoas que trabalham no supermercado, na farmácia, no posto de combustível, desses lugares que eu estou falando, na área da saúde, na área da alimentação, tem pais, tem mães que têm suas crianças e precisam que a escola acolha suas crianças enquanto elas estão trabalhando. A criança também é prioridade. Tem criança também, Júlia, que não tem em casa o smartphone, o computador, o tablet. Então, como é que essa criança vai assistir às aulas remotas? É Sim. mais difícil. Fora a gente apresente também pela televisão, mas não é exatamente igual. Então, essas crianças têm prioridade. Às vezes a criança tem o equipamento, mas ele não funciona adequadamente. Tem criança também, Júlia, que não se adapta bem à aula remota, porque a aula remota ela tem uma velocidade, ela vai passando. Tem criança que tem dificuldade. E, por último, Júlia, é importante isso também que eu vou falar, para todo pai e toda mãe que está me assistindo, é muito importante que os pais observem a criança, que às vezes a criança, pelo isolamento, isso afeta o emocional dela e ela vai ficando irritada, ela vai ficando angustiada, ela vai ficando estressada, vai ficando ansiosa, e aí ela não consegue se concentrar em nada, ela não consegue assistir a aula remota. Então, mesmo que essa criança não tenha tudo aquilo que eu falei antes, não precisa de alimentação, a mãe e o pai não trabalhem, a família tem que ver, porque de repente essa criança é importante que ela volte. Então, o que eu recomendo a todas as famílias que estão nos assistindo é o seguinte: que elas mantenham um contato permanente com a escola, com os professores, que conversem com a escola, com os professores, que observe, né, o comportamento, as atitudes da sua criança,
para ver se essa criança está bem, se ela estiver confortável em casa, estiver fazendo tudo que uma criança faz, brincando, assistindo a aula, conversando normalmente, deixa a criança em casa, né? Obviamente garantindo o acesso às aulas remotas. Sim. Agora, se ela estiver irritadiça, se ela não estiver fazendo o que ela sempre fez, se ela não estiver brincando, se ela estiver, digamos, se tiver irmãozinho, está brigona, essa criança não está bem emocionalmente. E aí, a escola, o presencial, pode ser um bom remédio, né? Mas isso, o bom é a família conversar com a escola e a escola com a família. Aliás, Júlia, queria deixar aqui essa mensagem, né? Momentos como esse, né, que o nosso país está passando, que São Paulo está passando, ainda da pandemia em níveis muito altos, a gente tem que voltar às escolas para atender as crianças, esse é o objetivo, e a escola e a família e a escola não podem brigar, temos que unir esforços, sempre com um olhar prioritário e positivo para as nossas crianças. O que nos cabe dizer às famílias é isso, né? Famílias, escola, vamos unir esforços para a gente fazer o melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Aproveitando essa sua fala, Haroldo, até do quanto, né, os pais também têm que sentir essa criança para esse retorno presencial nesse momento, com todos os cuidados que você já falou aqui para a gente, a expectativa da Secretaria da Educação era que entre 500 e 700 mil alunos voltassem já nessa semana para as aulas. Isso se confirmou? Vocês têm algum outro número? O que você pode passar para a gente? Não, a nossa expectativa é exatamente essa, né? Agora, a cada dia, a gente vai tendo um número um pouco maior, ele vai subindo devagarzinho, né? As pessoas precisam acostumar com a ideia, as famílias vão também fazendo sua reflexão, vão conversando em casa, com os familiares e vão decidindo. A gente já passou por situação semelhante no início do ano, no ano passado, então, esse 500 mil é o mínimo, né? A gente já atingiu isso e gradativamente a gente vai ampliando, né? À medida que a confiança vai aumentando. Tem uma coisa importante, Júlio, que também ocorreu de semana passada para cá, foi a decisão importante do governo de São Paulo, do governador Vitória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, né? Do comitê de contingência, do secretário Jean, da doutora Regiane, controla o programa coordena, melhor dizendo, o programa de imunização, foi a decisão de iniciar a vacinação dos profissionais da educação. Então, foi decidido no início do mês de abril, iniciar no dia 12, mas foi possível antecipar e desde o dia 10 nós estamos vacinando e de 350 mil pessoas a serem vacinadas, nós já vacinamos quase 300 mil. Professores, merendeiras, as pessoas que fazem a limpeza da escola, aqueles que trabalham na secretaria, das escolas públicas estaduais, públicas municipais e privadas, todos 645 municípios. Então, essa é uma notícia boa, que dá um pouco mais de tranquilidade para os nossos profissionais, né? Era uma reivindicação deles, uma demanda deles, que o governo conseguiu atender. Aliás, Júlio, é importante dizer, São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a reconhecer a escola da educação básica como essencial e a iniciar a vacinação dos profissionais. Isso foi uma conquista importante da área da educação, do nosso time da secretaria, principalmente do secretário Rocieli, que foi um grande lutador para conquistar isso. Nós tivemos a sensibilidade, né, da área da saúde, do governador Vitória, para começar isso. Então, isso dá uma tranquilidade maior para o nosso profissional, também para as famílias que estão em casa. E a família não quer que a sua criança vá para a escola correndo risco. Então, isso reduz o risco, embora, Júlia, é muito importante dizer para todos, milhares de pesquisas feitas mundo afora mostram que a criança, né, quanto menor for a criança, menor é o percentual de pessoas que contrai o vírus. E a criança, mesmo que ela contraia o vírus, a transmissibilidade da criança é muito baixa, né? Por quê? É simples explicar. 95% das crianças que pegam o vírus, o Covid, elas não têm sintomas, então elas não tossem, elas não têm coriza, né?
Então, elas não são emissoras de gotículas, por isso elas contaminam menos as outras. Então, embora isso seja verdade, isso foi um aprendizado do ano de 2020, é claro que a volta às aulas tem que ser cercada de todos os cuidados. Então, toda criança na rede estadual que trabalha com crianças acima de 6 anos, todas as crianças têm que usar máscara, né? As crianças de até 3 anos não usam e 4 e 5 anos podem usar ou não, é optativo, exatamente para se proteger. Mas, além disso, vacinando os adultos que trabalham na escola, a gente reduz ainda mais o risco. Além de dar mais tranquilidade aos profissionais, a gente deixa também uma mensagem positiva para as famílias, animando as famílias a mandar suas crianças para a escola, então logo elas se sintam seguras e com mais tranquilidade. Por isso, nossa expectativa é que gradativamente a quantidade de crianças vá aumentando até atingir esse limite de 35%. Atingindo o limite, né, nenhuma escola pode ter mais do que esse número, a não ser lá na frente, se Deus quiser, quando essa pandemia regredir efetivamente de forma mais acentuada e a gente passar para a fase amarela, para a fase verde, aí sim nós teremos um percentual maior de crianças diariamente nas nossas escolas. Agora, Haroldo, nós estamos falando justamente sobre vacinação. Começou aqui, então, com esses serviços gerais, faxineiras, mediadores, professores com mais de 47 anos de idade. Então, para quem está assistindo, o senhor agora, que faz parte da pasta da educação em todo o estado de São Paulo e está em outra faixa etária. Tem alguma notícia de quando começam a ser vacinados? Ainda não. Nós temos sim, Julie, garantia do governo, do governador, da área da saúde, de que a gente iria fazer essa primeira etapa. Ao longo dessa semana, a gente conclui a vacinação das 350 mil pessoas, foram as primeiras 350 mil doses disponibilizadas. E eu até aproveito para explicar por que 47 anos. Porque nós começamos a contar os profissionais de maior idade e fomos reduzindo. Quando chegou em 47, somou os 350 mil. Por isso, esse corte em 47. E os mais jovens, que têm menos de 47, vão ser vacinados aí nas próximas semanas do mês de abril, início do mês de maio, à medida que a Secretaria de Saúde tiver disponibilidade de vacinas. Então, como é que vai funcionar? A Secretaria vai ver qual a quantidade de vacina que ela pode disponibilizar para a educação, vai nos comunicar, nós vamos fazer esse mesmo raciocínio, os de 46, 45, 44, e vamos anunciar qual faixa etária vai ocorrer a vacinação e comunicamos publicamente, de forma que os profissionais poderão entrar no Vacina Já, /Educacau, fazer seu cadastro, pegar seu QR Code e no seu município, o município onde ele trabalha, onde está a escola que ele trabalha, procurar o sistema municipal de vacinação e tomar a sua primeira dose, né, e com isso começar a adquirir a imunidade diante do coronavírus. Haroldo Correia Rocha, secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação, muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui, esclarecendo pontos importantes, principalmente para quem está em casa assistindo a gente agora. Eu que agradeço, Júlio, a oportunidade que a Rede Alesp nos dá de esclarecer esses 2 pontos fundamentais, a volta às aulas e a questão da vacinação. Vou repetir aqui para terminar, né? Importante nessa fase, muita interação, muita conversa, né, das famílias com a escola, da escola com as famílias, sempre para que a gente possa fazer o melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia a você também. E agora a gente conversa com o nosso repórter Fábio de Lima, que traz assuntos importantes aqui do Parlamento Paulista e também do que é notícia nesta quarta-feira. Será que já temos o Fábio aqui para falar com a gente? Fábio? Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Júlia. Então tá bom. Fábio, Júlia, a gente estava falando de vacinação, não é? E me parece que você tem uma notícia importante sobre a vacinação. Exatamente, Júlia. Está definido, né? A notícia que eu trago hoje é que os funcionários do metrô
e da Companhia de Paulista, né, de Trens Metropolitanos, a CPTM, devem ser vacinados contra a Covid a partir do dia 11 de maio. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, Júlia, cerca de 9.500 trabalhadores devem ser imunizados a partir do dia 11 de maio. Todos os operadores de trem, né, do metrô e da companhia da CPTM, né, eles serão vacinados independentemente de idade, viu, Júlia? Já no caso dos trabalhadores da manutenção e que ocupam funções nas estações como segurança, limpeza, incluindo mesmo os terceirizados, os funcionários terceirizados, também os funcionários de bilheteria, esses todos serão vacinados, mas desde que tenham a partir de 47 anos de idade. Então, repetindo, os operadores, né, dos trens, todos vão ser vacinados, independentemente de idade. Já essas pessoas que trabalham em funções ali dentro do metrô e da CPTM, mas que não têm, às vezes, um contato direto ali com o público, elas vão ser vacinadas a partir dos 47 anos. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, Júlia, essas categorias elas costumam ter contato com 4 milhões de pessoas por dia. É muita gente, né, Júlia? 4 milhões diariamente, né? É por isso que elas correm tanto risco, né? E eu acho, Júlia, essa vacinação importantíssima, eu concordo com ela. Agora, esse é um assunto polêmico que abre um precedente, né? A partir de agora, outras categorias profissionais que têm também contato com o público podem vir a exigir, né? Ou pelo menos brigar pelo direito de ser vacinada antecipadamente também, né? Então, fica aí essa polêmica no ar. Ô, Júlia, um outro assunto que eu quero falar aqui ainda tem a ver com a pandemia, viu? Por causa da pandemia, a expectativa de vida do cidadão paulista retrocedeu, Júlia. Isso no ano passado. É o que mostra uma estimativa da Fundação SEAD. A expectativa de vida ao nascer no estado de São Paulo em 2020 foi de 75,4 anos, ou seja, 75 anos e 4 meses, né? Um ano a menos que em 2019, quando era de 76 anos e 4 meses. Para a Fundação SEAD, né, o rápido aumento dos níveis de mortalidade com a expansão da pandemia de Covid-19 em todo o território paulista no ano passado afetou diretamente os padrões demográficos de longevidade, né? Então, se antes as pessoas tinham uma expectativa de vida maior, essa expectativa de vida diminuiu cerca de um ano, né, por causa da Covid-19. E ainda, segundo a Fundação SEAD, Júlia, essa é a primeira queda desde os anos 1940. Ou seja, de 1940 para cá, todos os anos, a expectativa de vida das pessoas aumentavam. Mesmo a Fundação SEAD até acaba fazendo um adendo aí, que mesmo ali nos anos 80, 90, até começo dos anos 2000, que houve aumento de violência, houve aumento de acidentes de trânsito, houve ali no final meados dos anos 80, né, o surgimento da AIDS, né? Mesmo assim, o índice sempre aumentou ano após ano, né? Mas agora, devido ao Covid-19, essa expectativa de vida diminui, né? E isso já ocorreu no ano passado e é muito provável que venha a ocorrer também nesse ano 2021, quando comparado a anos anteriores, viu, Júlia? É um dado preocupante e importante, né, Fábio, de se contar aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vê o quanto
uma pandemia vai impactar não só agora, né, Fábio, 2021, mas também para os próximos anos, né? E é isso que você traz dessa informação da Fundação SEAD. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Obrigado você, Júlio. Um bom jornal para todos nós. Obrigada, Fábio. E a demanda por mais imóveis residenciais continua aquecida, apesar da crise econômica, do aumento da taxa Selic e das incertezas sobre o ritmo de vacinação contra a Covid-19. Segundo recentes pesquisas do setor imobiliário, as vendas das incorporadoras subiram cerca de 49% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado do setor subiu para 6 bilhões de reais, segundo as cifras das incorporadoras que já apresentaram prévias operacionais aqui no Brasil. Por iniciativa da deputada professora Bebel, do PT, foi realizado um ato solene em ambiente virtual sobre o velho novo ensino médio no estado de São Paulo. A reportagem é de Tayana Conrad. Por iniciativa da deputada professora Bebel, do PT, foi realizado um ato solene em ambiente virtual sobre o velho novo ensino médio no estado de São Paulo. Participou do evento professores e pesquisadores do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O objetivo do encontro foi discutir a proposta de tempo integral e os aspectos pedagógicos de como ensinar e aprender durante a pandemia. A deputada professora Bebel fez alguns esclarecimentos durante a abertura do encontro. É importante resgatar que aquela proposta de ensino médio foi através de medida provisória, tá? E que foi vencida e que teve ocupação de escolas, tudo contra aquela, que não tem a ver com a de 2015. É da era Temer, né? Depois o currículo foi para dentro do Conselho Nacional de Educação, o ensino fundamental sem tantos problemas, mas o ensino médio, ele seguiu à risca. O professor da Unesp, João Palma, destacou pontos importantes sobre a nova proposta curricular no ensino médio e uma delas foi a carga horária. Eu ouvi várias vezes isso, enxugar o currículo do ensino médio. Aí quando nós vamos olhar o currículo que está presente, nós vamos ver que as disciplinas são as mesmas, apesar do discurso das competências e habilidades, né? São os mesmos conteúdos, só que de forma aligerada, porque diminui carga horária para a educação geral, na medida que introduz os tais itinerários curriculares, não é? E você vai ter, portanto, no máximo 1.800 horas para a educação geral. Aquilo que era feito antes em 3.000 horas, agora vai ser feito em 1.800 horas. Portanto, bom, e no caso de São Paulo, acrescente-se a isso que há também uma diminuição da carga horária de cada componente curricular. O professor Alexandre Isaac, cientista social e pesquisador do CENPEC, falou sobre o programa de aulas em tempo integral e a concepção de educação nesse formato. Educação de tempo integral é uma coisa e de que educação integral é outra coisa. Ou seja, no imaginário do debate público sobre educação integral, você pode perguntar em qualquer município que você vai, em qualquer rede, né? Essa percepção de que existe uma distinção muito clara entre ampliar a jornada e oferecer educação integral, ela tem uma aderência. As pessoas já conseguem verbalizar isso. Eu costumo brincar que você pode fazer errado 4 horas e continuar fazendo errado em 8. Né? Se você não muda o método, né, você não alcança o resultado. E o que é pior, você pode produzir, inclusive, uma vitimização do aluno. A professora Lilian Kelly, assessora do CENPEC, destacou as questões pedagógicas que envolvem o ensinar e o aprender em tempo de pandemia. Quando nós falamos em ampliar a participação dos jovens, isso pode soar um pouco ameaçador para alguns professores. Poxa, será que o conhecimento do professor vale menos? Né? Ou pode parecer para outros que tem uma certa concorrência entre os conteúdos escolares e fazer atividades mais participativas.
Eu já ouvi muitos professores trazendo isso. Mas o papel do professor numa pedagogia participativa ou uma pedagogia do desejo, como eu costumo chamar, passa a ser muito estruturante, e criativo. Então, ele deixa de ser alguém que detém um conhecimento e passa a ser alguém que pesquisa como os estudantes aprendem aquele determinado conhecimento, em diferentes contextos, em diferentes arranjos curriculares, de diferentes maneiras. Então, é como se o professor, eu gosto dessa imagem, fosse o arquiteto dos saberes. A deputada professora Bebel finalizou falando sobre a necessidade de mudanças estruturais no ensino. Tem que ampliar o tempo de escolaridade. Mas porque para quem veio numa redução, de repente tem o dobro das aulas, e estes alunos, essas alunas de ensino médio, elas trabalham. Então, deu bolsa de estudo. Aí elas vão abrir mão do trabalho e vão para a escola de ensino médio, né? Talvez. Mas, em todo caso, eu acho que, para mim, foram análises muito... porque a gente fica muito no político geral, e quando traz a gente para o tema, né, a gente é tocado a pensar. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.